E chegou a hora de falar de futebol aqui no VTV da gente. Para isso, vamos fazer contato com a nossa redação em Campinas, onde estão o repórter Fabrício Fernandes e o nosso craque Zenon. E aí, Fafá, bom dia, tudo bem? Muitos gols aí na rodada do Brasileirão, Fafá? Bom dia, Vanessa. Bom dia para todo mundo que acompanha o VTV da gente. No ar, o nosso bloco esportivo. Claro, muitos gols. E para falar deles, né, nada melhor do que estar ao lado aqui do mestre da bola. Ele que fazia muitos gols, inclusive. Craque Zenon, bom dia para você, Zenon. Muito bom dia, Fabrício. Bom dia, amigos do VTV. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo fim de semana e que seu time tenha vencido, porque tem muita gente aqui que deve estar com dor de cabeça. Principalmente o professor Luxemburgo, que perdeu para o meu Avaí, Leão da Ilha, foi lá na Ilha do Retiro e venceu o Sport. Que resultado, hein? Parabéns, Avaí! Foi um ótimo resultado, mas antes nós vamos começar falando do clássico paulista Santos 2, Corinthians 0. O Vitor Fatioli esteve lá e conta agora os detalhes pra gente. Um verdadeiro alçapão recebeu o clássico alvinegro. A torcida santista lotou o estádio para apoiar o time que vinha de 3 empates e pressionar o líder do campeonato com 2 derrotas nos últimos 3 jogos. Quando a bola rolou, o que se viu foram os donos da casa tomando iniciativa. O Corinthians se defendia e tentava surpreender no contra-ataque, mas na hora da conclusão... Assim seguiu o confronto de número 324 entre as duas equipes, com o Santos arriscando e o Timão sem pontaria. Faltando 1 minuto, a persistência santista quase dá resultado. Primeiro com Bruno Henrique, depois com Ricardo Oliveira. E mais uma vez o camisa 9 perde, dessa vez na cara do gol. Fim de primeiro tempo e o Corinthians mantém 12 pontos de vantagem para o Santos. A segunda etapa começa e o volante Alisson demonstra que o alvinegro praiano quer o gol. Não demora e o Timão responde com um belo chute da entrada da área. Depois foi a vez do centroavante Jô quase marcar de cabeça. O jogo ganha emoção até que Bruno Henrique dá uma bela arrancada pela esquerda e cruza. A zaga corta e sobra para Lucas Lima encher o pé. Santos 1-0. Dois minutos depois, Ricardo Oliveira marca, só que o gol é anulado. Ele estava impedido. Os papéis se invertem. Quem marca busca o contra-ataque e o perdedor adianta o time com mais volume de jogo. Só que o Santos cria mais chances. Nos acréscimos, elas resultam em gol. Lucas Lima puxa o ataque, lança Bruno Henrique sozinho. Ele não é fominha. Toca para Oliveira marcar sem goleiro e fechar a contagem. O comandante santista gostou do que viu. Levi Coupe elogiou a postura da equipe durante os 90 minutos e ainda falou que a vitória no clássico dá uma baita moral para as quartas de final da Libertadores, que acontece durante essa semana. Levir também falou sobre a sequência de jogos e a invencibilidade de 16 partidas. A invencibilidade eu acho que não tem nada a ver, sabe? É simplesmente uma coincidência. Agora, coincidentemente, né, claro, o time tem jogado regularmente bem, não para perder. A gente pode vencer qualquer jogo, mas assim, isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, o time está se fortalecendo, de repente a gente pode fazer uma campanha, inclusive, invicta. Por que não? Por que não, cara? Então nós temos que almejar isso, sabe? Você tem que ter esse objetivo. Estamos vivos, estamos motivados, a torcida está se apegando ao time também, isso é muito, muito legal. E nós temos cacife, sim, para almejar um título de importância, como seria, por exemplo, a Libertadores. É isso aí, você que acompanhou essa vitória impressionante do Santos em cima do Corinthians, um resultado justo, né, Zenon? Justo, Fabrício, justo. O time do Santos, ele foi mais agressivo, procurou mais a vitória, embora tanto o Vanderlei como o Cássio tiveram que trabalhar muito durante
esses 90 minutos. Boa atuação deles, né? Boa atuação deles, boa atuação. Muito mais do Cássio ainda, que para mim foi um dos melhores jogadores da partida, né? Porque afinal o Santos poderia ter feito um placar mais elástico ainda. Embora o Cássio no primeiro gol não poderia de forma nenhuma ter adivinhado o que seria o chute do Lucas Lima. Ele acabou indo para um lado e o Lucas Lima chutou no meio do gol. Então, eu acho que neste lance o Cássio acabou falhando, porque se ele fica em pé, ele teria feito a defesa do chute do Lucas Lima. Mas, independentemente disso, ele teve uma boa participação e o Santos venceu e convenceu, principalmente porque Lucas Lima, Bruno Henrique, Vanderlei e outros jogadores tiveram uma ótima atuação. Para mim, o Lucas Lima foi o melhor da partida. Fez gol, deu assistência. E para você, quem foi o melhor do clássico, Zenon? Olha, é difícil você escolher um jogador, né, nessa partida. Mas pelo lado do Santos, eu destaco aqui os 3 jogadores, o Vanderlei, o Lucas Lima e o Bruno Henrique. Pelo lado do Corinthians, o Cássio. Apenas isso. O resto do time do Corinthians tiveram um rendimento apenas regular, nada Sim. mais que isso. E em razão disso, o Santos acabou se aproveitando e vencendo esse confronto, deixando o campeonato mais eletrizante, eu te diria. Diminui a diferença e, inclusive, uma vitória como essa anima, né, o time que vai enfrentar na quarta-feira o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Faz diferença, Zenon? Você vir com vitória depois do clássico? Com certeza, com certeza. O time vai muito mais confiante, vai muito mais com a energia positiva para enfrentar o Barcelona lá no Equador. E Barcelona que, inclusive, eliminou o Palmeiras. Bem lembrado. Aqui em São Paulo. Bem lembrado. Agora também falando um pouquinho agora pelo lado do Corinthians. Nas últimas 4 rodadas, 3 derrotas do Corinthians. O que está acontecendo com o time do Carille, na verdade, né? Não dá para entender muito essas atuações do Corinthians e principalmente aquelas 2 derrotas em que o Corinthians teve, Fabrício, aqui em São Paulo, contra a Vitória e contra Atlético Goianiense. Foram 2 vitórias que até agora o torcedor corintiano não engoliu. Então o time teve uma queda de produtividade e por isso que o Corinthians não tem conquistado mais resultados positivos. Mas o que o Carille precisa fazer para tentar recuperar esse time? É isso que o torcedor quer saber, Zenon. Tem que conversar muito com o grupo, conversar muito não só com o time, com o grupo, para voltar aquela vontade e para voltar àquela confiança que o time teve até 4 rodadas atrás. E vamos falar agora do outro duelo paulista nesta rodada do Brasileirão, a 23ª rodada, São Paulo e Ponte Preta. O São Paulo começou 2-0, Jusilei foi expulso e a Ponte Preta conseguiu o empate com sabor de vitória para a Ponte, né, Zenon? Com certeza, ficou bem melhor o resultado para a Ponte Preta do que para o São Paulo. O São Paulo, ele tinha todas as responsabilidades de buscar esse resultado positivo diante da Ponte. Abriu 2-0 e todos achavam que o São Paulo ia colocar mais 3, 4, 5 gols em cima da Ponte Preta. O que não aconteceu. Estamos acompanhando aí, né, os gols da partida. Enfim, o Hernanes, que categoria do Hernanes, hein? Que categoria! Que falta bem cobrada. Bem batida. O Aranha estava em outro lugar, não estava lá na sua teia e por isso que o Hernanes acabou tirando a teia do goleiro Aranha. Aí vimos o segundo gol numa falha do goleiro Aranha, Sim. que saiu muito mal. Saiu tarde. Saiu tarde. E o Bruno Alves, né, acabou se aproveitando e colocando a bola para o fundo da rede, fazendo 2-0 aí para o time do São Paulo. Então todos esperavam que o São Paulo fosse realmente manter esse resultado ou até ampliar esse resultado. Mas o que se viu foi que após esse pênalti cometido pelo Jusilei e que foi pênalti. Até isso perguntar, se foi pênalti mesmo. Claro que foi pênalti, ele interceptou a direção da bola. A bola tinha a direção do gol. Então, meu amigo, ele tinha que ser expulso. E foi expulso com justiça. Aí a Ponte começou a ditar o ritmo do jogo. Por incrível que pareça, a Ponte, que até ali estava sendo dominada pelo São Paulo,
ela praticamente após a feitura do seu primeiro gol, ela mudou o ritmo da partida e foi para cima do São Paulo, conseguiu o seu segundo gol no escanteio que batido foi golaço. pelo Danilo. Foi um golaço de cabeça do Léo Gamalho, do Léo sensacional. Gamalho. É uma batida muito boa, né, do Danilo no escanteio, e o Léo Gamalho acabou se aproveitando, cabeceando de uma forma indefensável, né? 2-2, e aí a Ponte teve uma outra oportunidade. Sim, um chute no finalzinho. Justamente. Um toquinho que quase faz o terceiro gol. Quase faz o terceiro gol, né? Então, eu acho que o resultado ficou bom. Foi justo. Né? Foi justo o resultado. Pior para o São Paulo, melhor para a Ponte Preta. Mas o São Paulo, isso mostra esse problema emocional que o São Paulo tem. Faz o resultado, mas depois não consegue manter essa sequência, Zenon. Não dá para entender. Não dá para entender esses desempenhos que o São Paulo tem tido, porque o time do São Paulo não é ruim. O São Paulo tem um bom time, é qualificado, tem bons jogadores. Agora, não dá para entender o que está acontecendo com esse time do São Paulo. Quanto à Ponte Preta, a Ponte tem aí agora a Sul-Americana, enfrenta nesse meio de semana o Sport. O Sport. Né? Um duelo contra o Sport, jogo muito bom. O Sport não atravessa um bom momento e a Ponte pode tirar proveito disso. E o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro lá no Horto. Quem diria, caiu no Horto, não está bem assim morto, né, Zenon? Falei aqui na quinta-feira, que aquele velho ditado já caiu por terra. Hoje o Atlético, ele já não mete tanto medo nos adversários quando faz os seus jogos lá no Horto. O Palmeiras foi lá, fez um jogo de igual para igual, 3 pênaltis aconteceram na partida. Até essa que é a discussão, né? Do Voaden, se foi bem a arbitragem, esses pênaltis foram bem marcados ou não, no seu ponto de vista? Foram bem marcados todos. O Voaden estava em cima do lance, todas as penalidades. Então ninguém tem que reclamar nada. 2 defesas dos goleiros, tanto do Praz como do Vitor, pelo lado do Atlético. E 1-1 eu acho que ficou também de bom tamanho pelo que apresentaram as duas equipes. E a grande reclamação do time do Palmeiras, até o presidente do Palmeiras se pronunciou, foi a expulsão do William, né, que teve aí uma jogada ríspida, ele teve uma atitude antidesportiva, foi expulso, tomou o cartão vermelho, e também a questão do Fred, que depois do pênalti, do gol marcado, o Fred deu um bicão, já tinha cartão amarelo, também tomaria o seu segundo amarelo. Ah, mas não tem nada a ver, Fabrício. Não. Para. O cara fez o gol de pênalti, a bola voltou lá pro meio da pequena área, o Fred estava vindo na corrida, porque ele veio pro rebote do goleiro. É bem verdade que ele, na realidade, ele correu pro rebote antes da batida do pênalti, ele invadiu a grande área, o pênalti teria que ser batido novamente, o árbitro teria que colocar novamente o pênalti para ser batido, porque o Fred, praticamente, antes do jogador do Atlético bater, o Fábio Santos, né? Sim. Ele já estava praticamente lá na marca da Cal. Então o pênalti teria que ser batido novamente. Agora, quanto àquela atitude que ele teve de chutar a bola novamente para dentro da rede, isso aí não tem nada a ver. As expulsões também muito justas, tanto do Luan do Palmeiras, como do William também do Palmeiras, que besteira, hein, William? Você que tem meu sobrenome, William Farias, eu sou Farias. Sim. E você que tem meu sobrenome, acertou o cara num lugar e o cara estava sem a coquilha ainda. Então, por isso que você foi expulso justamente. Tá aí, claro, vai também depois pro Tribunal de Justiça Desportiva. Hoje tem Guarani, né? Amanhã, aliás, né? Amanhã, Série B, Guarani, 24ª rodada, Boa Esporte. Duelo complicado, né? Duelo complicado, porque o Boa tem um bom time. Eu acompanhei o jogo do Boa contra o Figueirense e o Boa só não venceu porque os seus atacantes foram ineficientes na hora de definir a jogada. Porque o Boa teria que ter vencido o Figueirense porque teve um melhor futebol apresentado. Então, o Guarani vai enfrentar um time complicadíssimo, sabe por quê também? Porque o Boa hoje tem a mesma pontuação que o Guarani. Então, é um jogo de 6 pontos. Claro, uma partida decisiva. E também, infelizmente, uma notícia triste no mundo do esporte, né? Um árbitro de futebol, Oscar Meu amigo. Teu amigo, né? Meu amigo. Né? Que teve destaque nos anos 70, anos 80, também nos anos 60. Sim. Faleceu, infelizmente, nesse final de semana aqui na cidade de Campinas. O que você tem para falar um pouquinho dele? Aos 80 anos,
Eu perdi o meu amigo, que trabalhamos juntos, inclusive em televisão. Tínhamos uma amizade muito boa, foi um dos melhores árbitros, inclusive, nessas décadas que você acabou citando. Um árbitro muito imparcial nas suas arbitragens. Perdemos. Na certa, Deus tem alguns jogos interessantes para ele lá no seu reino. Com certeza. Então, Zenon, também quero fazer homenagem ao meu amigo, que também, até o Felipe Pereira falou, faleceu, o Valdir Moreira, ele da Azul Celeste, que inclusive, né, sempre contribuiu com o nosso jornalismo e está agora cuidando da gente. É isso aí, Vanessa. Quinta-feira nós voltamos para falar mais de futebol, né, Zenon? Não vamos dar um pitaquinho do US Open, não? Rapidinho, viu? Nadal, tricampeão do US Open, o último Grand Slam do ano, 16º Grand Slam que Nadal conquista na sua carreira como tenista. E no feminino, uma nova campeã no US Open, Stefan, americana. Há muito tempo nós não tínhamos uma menina vencendo o US Open. Tchau, Zenon. Um abraço, uma boa tarde, ótima semana a todos. Tchau, Vanessa. Tchau, Fafá. Vanessa. Obrigada, Zenon. Beijo para vocês até quinta-feira.